A inocência, a pouca idade e a falta de experiência fizeram com que ela caísse numa armadilha. E o estado que ela foi encontrada chocou as Filipinas. Essa é a história de Christine Sailloens. Curte, compartilha, comenta e senta aí que eu te conto. Christine nasceu em Lapu-Lapu, no vilarejo de Mactan, nas Filipinas, em 2002. Christine era voluntária na igreja local chamada Sagrado Coração. Todos os domingos à tarde, ela ia para ajudar voluntariamente e quando o culto acabava, ela voltava para casa. Christine estava no 9º ano, adorava animes, era fã de K-pop, era uma adolescente que não dava trabalho. Na verdade, ela tinha um diferencial, fazendo esse trabalho voluntário na igreja que a família frequentava. Tudo estava bem na vida de Christine e da sua família. Até que no dia 10 de março de 2019, num domingo, como de costume, Christine foi para a igreja. Bateu às 19 horas e ela não voltou para casa. Nesse dia, Christine estava com 16 anos. Lourdes, a mãe de Christine, achou estranho, porque já tinha dado tempo suficiente para a filha ter chegado em casa. Não demorou muito para a família de Christine entrar em contato com a polícia, e eles registraram o desaparecimento dela. E também não demorou para começarem as buscas por Christine. No outro dia, logo pela manhã, Lourdes, em completo desespero, começou a procurar a filha também. Christine ainda não havia retornado. Não foi apenas um atraso no horário. Ela tinha desaparecido. Com certeza, algo de muito ruim havia acontecido. Lourdes vai até a igreja, o último lugar que Christine foi vista, e olha os registros da igreja do dia anterior. Ela constatou que Christine havia comparecido e concluído suas tarefas no dia 10. O caso era grave. Conversando com pessoas na paróquia, Lourdes descobre que Christine foi vista com 3 homens. Enquanto Lourdes procurava por Christine, transeuntes que passavam perto de um terreno baldio, num campo, se depararam com um corpo seminu caído no chão. A polícia foi acionada na hora e, chegando no local, foi constatado que aquele corpo era Christine. Imediatamente, a polícia suspeitou de estupro, vocês sabem o que é, seguido de assassinato. Os investigadores da polícia notaram uma faca no pescoço de Christine. O corpo foi encaminhado para o médico legista. O mesmo relatou que foi muito pior do que a polícia pensava. Parte do rosto dela estava sem a pele, devido a um tipo de ácido jogado. O legista também disse que Christine respirava quando isso aconteceu. Como se isso não fosse o bastante, a perícia disse que faltavam no corpo a língua, a traqueia, o esôfago, partes do pescoço, parte do cabelo temporal direito e a orelha direita. Simplesmente assustador e inacreditável a maneira que ela foi encontrada. Vários golpes de arma branca haviam pelo corpo, mas a causa, segundo a perícia, foi uma corda usada para estrangular Christine. Os policiais chegaram a pensar que quem fez aquilo estava sob efeito de alguma substância. Devido à brutalidade, a polícia começou a procurar por câmeras de segurança para saber como Christine tinha chegado naquele local. Então começa a caçada pelo autor. Segundo o legista, Christine parou de respirar entre 18 e 19 horas do dia 10 de março de 2019. E de acordo com as imagens de câmeras que a polícia teve acesso, foi possível ver que Christine caminhava com um homem naquele domingo à noite. Essa era a última imagem dela com vida. Na imagem não era possível ver o rosto do homem. A essa altura, o caso já estava com uma enorme repercussão. A comunidade clamava por justiça. Os investigadores prenderam um homem que já tinha passagem pela polícia porque ele tinha feito algo com uma pessoa semelhante ao que tinha acontecido com Christine. Mas logo foi constatado que ele não tinha nada a ver com o caso. Até que a polícia chega a um adolescente chamado John.
Ele tinha 16 anos e era namorado de Christine. Eles haviam terminado o relacionamento dias antes do desaparecimento dela. Os policiais conseguiram um mandado, pegaram o celular de John e investigaram trocas de mensagens entre os dois, no Facebook, pelo Messenger. Devido a algumas mensagens suspeitas e outras apagadas por John, a polícia leva ele sob custódia para a delegacia. A mãe de John ficou revoltada e disse que o filho tinha um álibi para a noite do dia 10. Ela disse que seu filho estava jogando basquete com amigos e ajudando nas tarefas em casa. Ela disse também que se ele tivesse feito algo desse tipo, ele teria fugido. Mas ele não fez isso, tanto que quando a polícia chegou na casa dele, foi ele próprio que abriu a porta. A polícia fez em John um teste para saber que ele havia usado alguma substância e deu negativo. A polícia, nesse momento, tinha absoluta certeza que John era o autor, mas não tinha nenhuma prova material. De acordo com as câmeras próximas à igreja, quando Chris foi vista indo embora, perto das 18 horas, aparece John saindo logo após. Ele também estava na igreja. Nas imagens não aparecem os dois juntos, mas aparece ele saindo depois dela. Então o álibi da mãe de John foi por terra, porque nesse momento ele não estava jogando basquete, ele estava na igreja também. Por diz a mãe de Christine, não sabia do relacionamento da filha com John. Christine não havia contado para ninguém que estava namorando. Devido à brutalidade do caso, a polícia estava atrás dos outros dois homens, que testemunhas disseram estar com Chris. Que para a polícia seria impossível apenas John conseguir fazer tudo aquilo. Burgess também acreditava nisso. Mesmo John estando sob custódia, a polícia continuava investigando. E eles descobriram que Christine estava tendo outro relacionamento online. E de repente, de surpresa, sem a polícia esperar, a investigação dá uma reviravolta, toma um novo rumo. E enquanto isso, a defesa de John argumentava que a polícia tinha que provar que aquela imagem onde aparecia um homem com Christine era John. E por causa do empenho da defesa, John foi liberado. Um homem chamado Renato Lenis foi preso por outra circunstância, por outro delito. E quando Renato chega na delegacia preso, ele simplesmente confessa para a polícia que ele era o autor do caso Christine. Ele contou que devido ao arrependimento que ele estava, ele precisava confessar. E disse que ele era o namorado que Christine tinha online. Ele criou uma conta fake no Facebook para atrair Christine, com outra foto, sem se parecer nada com o que ele era realmente. Ele conquistou a menina de 16 anos. E no dia 10 de março, no dia do desaparecimento, ele enviou uma mensagem para Christine, para se encontrarem pessoalmente. Ela aceitou. Renato tinha 5 filhos e uma namorada. Já estava na casa dos 40 anos. Renato falou quando chegou na igreja e se apresentou para Christine. Ela nem sonhava que era ele, o namorado online que ela tinha. Christine disse que estava esperando uma pessoa e que não era ele, mas Renato disse que sim, que ele era a pessoa do Facebook que conversava com ela. Christine disse para o seu algoz que ele não era nem de longe parecido com as fotos da internet. Renato contou para a polícia que ficou extremamente bravo quando ela disse isso, porque ela disse também que ele era muito velho para ela. Ele ficou furioso. Renato confessou que era usuário de substâncias. Disse que o objeto usado foi uma tesoura. Ele usou essa tesoura 30 vezes. E que conseguiu fazer tudo aquilo no corpo porque ele tinha visto muitos vídeos explicando como fazer. E que quando Christine viu que tudo era uma farsa, ela se afasta de Renato e segue caminhando sozinha pela rua. E ele vai atrás dela. Aquele homem que estava na imagem da câmera era Renato Lenis. Ele a seguiu até que acreditasse que estava seguro numa rua escura, e quando isso aconteceu, ele a atacou. Christine lutou para fugir, mas ela não conseguiu. Renato diz que fez tudo aquilo com Christine para que o corpo não pudesse ser identificado. Isso na cabeça diabólica dele.
Ele disse que agiu sozinho e John não tinha nenhum envolvimento. 7 de abril de 2009, polícia concluiu as investigações. Renato Lenis era o autor. E em 24 de maio de 2020, enquanto aguardava julgamento, Renato atentou contra si dentro da cela. Há especulações que alguém teria feito isso com Renato, porque o tio de Christine estava detido no mesmo presídio. A mãe de Christine, Dona Lourdes, acredita até hoje que John estava junto com Renato. Renato Lenis não está mais entre nós. Pelo menos é -1, porque pessoas como Renato não têm cura. Esse foi um dos casos que mais chocou as Filipinas e até hoje é lembrado. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.